esta noite, para a nossa instrução, para a nossa edificação da parte do Senhor. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, eu devo confessar a vocês uma estranheza minha. Atualmente, os animais de estimação estão muito exigentes, demais. E eu me lembro, na minha infância, do cachorro da casa da minha avó. Ele comia os restos do dia anterior ou dois, ele tomava banho de mangueira no quintal, ele dormia no quintal, dentro de uma casa. Os novos não vão saber do que eu estou falando, mas os mais antigos vão se lembrar que as televisões antigas tinham uma caixa de madeira, né, de aquele compensado, forte, 20 polegadas, e cabia um cachorro direitinho lá depois que a televisão queimava. O cachorro da minha avó dormia na televisão, no quintal. Uma televisão que havia queimado. E hoje em dia, claro, seria impossível criar um cachorro assim. Por isso eu já decidi, para a tristeza de alguns da família, já decidi que não sirvo para ter cachorro, para ter animal de estimação. Não sirvo para isso. Acho que o próprio cachorro me processaria, me denunciaria por maus tratos, né? Ele talvez pensasse assim: imagina, resto de comida. Está pensando que eu sou o quê? O cachorro diria, né? Cadê a minha ração premium, sabor carne de cordeiro, baixa caloria com 15 vitaminas e sais minerais importada? Cadê? O meu cachorro certamente me processaria. Se bem que, pelo que eu me lembro, o cachorro da minha avó era um cachorro muito feliz. Ele era um cachorro muito contente com os restos de comida e com os banhos de mangueira. E parece que nos tempos de Jesus as coisas eram assim também. Os animais se contentavam com muito pouco. Eles estavam acostumados a comer os restos da família. Pelo menos é isso que se depreende, é isso que transparece da conversa que leremos nesta noite do mestre judeu com uma certa mulher gentia. Marcos 7, a nossa leitura do 24 até o 30. Diz assim o texto sagrado: levantando-se Jesus, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Meus irmãos, nós estamos iniciando neste domingo, na verdade, a primeira mensagem foi hoje pela manhã, o reverendo Jailson nos trouxe. Estamos iniciando uma nova série de sermões que percorrerão, ou os quais nós percorreremos durante o mês de junho, caminhando e amando. Serão mensagens baseadas em porções do Evangelho, dos Evangelhos, nos quais nós vemos Jesus no seu ministério, andando por aquelas vilas empoeiradas e abençoando a vida de todos os que ele encontrava. E o capítulo 6 termina com Jesus percorrendo, é exatamente essa a terminologia de Marcos, percorrendo a terra de Genezaré, que fica na margem oeste do mar da Galileia, uns 20 e poucos quilômetros ao norte de Cafarnaum, onde Jesus tinha a sede do seu ministério, o seu lar. E ele então, diz ali no final do capítulo 6, ia curando todo tipo de enfermidades. E aí no início do capítulo 7, esse capítulo do qual nós lemos, ele está de volta à sua terra, atraindo multidões e recebendo a oposição dos escribas e fariseus, os líderes religiosos judeus, ali até o versículo 9. E então, depois de debater com eles, ele parte de Cafarnaum e vai ainda mais para o norte, ainda mais do que vimos pela manhã, quando ele chegou a sair
das terras dominadas pelos judeus e percorrendo ali um trecho da Galileia em que havia já muita gente estrangeira. Mas agora ele parte ainda mais ao norte, até, diz o versículo 24 que nós lemos, até as cidades de Tiro e Sidom. Tiro é aquela região onde os filisteus viviam lá no tempo de Davi. Então é uma terra que nunca foi dos judeus. Uma terra de gentios, uma terra de gente que não fazia parte do povo de Deus. E aí a pergunta é, o que é que Jesus faz tão longe da sua terra, dos seus patrícios judeus? Versículo 24 diz, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Parece que o mestre queria ter um tempo a sós, quem sabe um tempo a sós com os seus discípulos para um ensino particular ou alguma coisa assim, num lugar onde ele fosse menos conhecido, afastado das multidões que sempre o procuravam e demandavam a sua atenção, afastado também dos líderes judeus que estavam sempre fazendo oposição ao seu ministério, perseguindo. Porém, nem em Sidom e nem em Tiro ele consegue mais se ocultar. Porque, diz o nosso texto, ainda no versículo 25, diz que uma mulher fica sabendo da presença de Jesus ali na sua vila, ali na sua cidade, e imediatamente vai procurá-lo. A nossa tradução Almeida não nos ajuda nisso, mas a NVI é correta em traduzir, dizendo assim, logo que ouviu falar da presença de Jesus, esse é o sentido do texto, assim que Jesus põe os pés ali, a notícia se espalha, e assim que ela ouve falar, imediatamente a sua decisão está tomada e a sua ação é imediata. É natural que essa mulher já soubesse, já tivesse ouvido falar das notícias acerca de Jesus e, particularmente, que ela já tivesse sabido das suas curas maravilhosas, porque Marcos registra no seu evangelho, lá no capítulo 3, lá atrás, que alguns habitantes daquela região já tinham ido até a Galileia para conhecer Jesus e assistir o seu ministério. Então, é possível que essas pessoas tivessem levado as notícias a respeito do mestre lá da Galileia, e agora, sabendo que ele está ali, ela imediatamente vai até aquela casa. E entrando na casa onde Jesus pretendia se esconder da multidão, ela então se prostra, se joga no chão aos pés de Jesus. O motivo? O motivo é que ela precisava que Cristo expulsasse, diz o texto aí no versículo 25, um espírito imundo. No versículo 26 ele é chamado de demônio, tanto faz. Que Jesus então expulsasse esse demônio que possuía a sua filha. Marcos inclusive registra a maneira carinhosa, imagino eu, com que a própria mãe descreve a sua filha para Jesus, porque ele diz lá que é a sua filhinha. Sua filhinha estava possuída de um espírito imundo. Por sua vez, Mateus, que relata a mesma história lá no capítulo 15, ele nos dá alguns detalhes que Marcos não dá. Ele diz que ela, na verdade, chamou Jesus de Senhor, Filho de Davi, um título evidentemente ligado às profecias do Antigo Testamento, às profecias judaicas, as esperanças judaicas de um Messias. E também nos diz Mateus que ela não apenas se prostra diante de Jesus, mas ela o adora. Isso tudo confirma muito bem para nós que sim, ela sabia quem era Jesus e ela tinha conhecimento do Deus de Israel e das promessas que o Deus de Israel tinha feito ao seu povo, aos hebreus, de enviar o Messias, um Messias da descendência de Davi. Esse prévio conhecimento e essa atitude da mulher, somado ao fato de que Cristo, a essa altura do seu ministério, já tinha atendido esse mesmo tipo de pedido dezenas, quem sabe centenas de vezes, tudo isso torna a resposta seca de Jesus ainda mais inesperada. O coração apertado da mãe com sua filhinha, o fato de que ela sabia quem Jesus era e demonstra a adoração e faz um pedido que Jesus atendeu tantas vezes, e aquela resposta? A resposta de Jesus é: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Jesus está aparentemente citando um provérbio. Um provérbio que afirma algo que nós podemos entender como um senso comum. Ninguém vai alimentar primeiro os animais de estimação sem se certificar que os seus filhos já estão bem alimentados. Por mais que os animais hoje em dia sejam exigentes, estejam mal acostumados, mas não tem jeito, filho é filho, pet é pet. O significado também é muito simples. Jesus está dizendo que o seu ministério, o ministério de Cristo, tinha como foco primário a casa de Israel, ou seja, a descendência de Abraão, os judeus, como os discípulos eram judeus e o próprio Jesus também. E de fato, certa vez, registrado lá em Mateus 10, Jesus chega a proibir que os seus discípulos pregassem nas vilas dos gentios e dos samaritanos. Mas agora ele está numa vila dos gentios, se escondendo, como vimos, tentando achar um tempo tranquilo com ele, com seus discípulos, e aquela mulher então o encontra. Mas ela não pertencia à casa de Israel, pelo contrário, no versículo 26 deixa muito claro, essa mulher era grega de origem sírio-fenícia, uma gentia, alguém que não é judeu. Como vocês devem saber, já devem ter ouvido falar, os rabinos da época costumavam chamar os gentios, ou seja, os não-judeus, de cães. Numa época em que cachorro não era pet, tá? É ofensivo mesmo. Ou seja, na pequena parábola que Jesus conta aqui, se pudéssemos chamar de parábola, nessa imagem que ele desenha, os judeus seriam os legítimos filhos de Deus que estão à mesa sendo alimentados com as bênçãos generosas do Senhor. Enquanto ela e a sua filha e todos os demais gentios eram os cães, que talvez numa tentativa de amenizar aqui a figura ofensiva, então aparece no diminutivo os cachorrinhos, os filhotes. Mas que mesmo sendo filhotes, só podem espiar o almoço das crianças com olhos pidões, mas sem direito a nada. Embaixo da mesa, se cair alguma coisa. Meus irmãos, quem de nós é pai ou mãe pode muito bem imaginar o turbilhão de sentimentos que deve ter passado pela mente e o coração daquela mãe, que tinha diante de si a última esperança de ver a sua filhinha restabelecida mentalmente, fisicamente, espiritualmente, e agora aquele que era a única esperança que ela tinha se recusava a ajudá-la. Na verdade, cada um de nós, independentemente de termos filhos ou não, cada um de nós já esteve, ou quem sabe está nesse exato momento, numa situação em que carecemos desesperadamente do agir de Deus, mas o nosso clamor parece não ser ouvido, parece não passar do teto, não chegar aos céus, seja em questões familiares ou tantas outras que nos acometem e nos tiram a paz. Nós podemos sim, todos nós podemos nos identificar com aquela mãe sírio-fenícia. Ela buscou Jesus porque ela conhecia as promessas messiânicas e conhecia as histórias daquilo que Jesus estava fazendo. E nós precisamos nos apegar às promessas de Deus para que a nossa fé seja fortalecida nessas horas difíceis em que atravessamos problemas que nós mesmos não conseguimos resolver, nos apegarmos às promessas de Deus para não sermos paralisados pela desesperança e pela incredulidade. Agora, essa mulher cria que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Ela cria nisso tão plenamente que correu, como nós vimos, até ele assim que chegou na cidade e voltou para casa assim que ele disse: pode ir, a sua filha, a sua menininha, a sua filhinha já está bem. Que fé linda! E como nós precisamos de uma fé assim, não é mesmo? Como precisamos de uma fé que ouve e crê.
que ouve e age de acordo com aquilo que a palavra disse. Como nós carecemos de ter esse tipo de fé? E isso é tão óbvio que muitas vezes nós passamos por aflições sem uma real convicção de que a solução virá por meio da oração. E é por isso que às vezes as nossas orações são tão sem expectativas, tão formais. Aprendemos a orar nessas situações, mas às vezes parece que a nossa oração se aproveita da frase bíblica e ensinada pelo próprio Jesus, seja feita a tua vontade, como uma máscara para a nossa falta de fé. Nós oramos tão sem expectativas de que Deus realmente transforme as situações, que faça-se a tua vontade é só um jeito da gente não colocar muita expectativa na oração. Terrível quando as coisas são assim, quando a nossa fé é apenas formal, fria, vazia, e a nossa oração sofre com esse tipo de fé ou de falta de fé. É como se não crêssemos que Jesus é sim poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, para usar as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Meus irmãos, a fé que alcança essas migalhas da graça é uma fé que confia no poder de Deus. Se não confiarmos, não temos nem motivo para, de fato, clamar a Ele. Mas voltando ao nosso texto, o significado do provérbio parece ter sido muito claro para aquela mãe aflita, mas muito esperta. Sendo o Filho de Deus, estando o Filho de Deus ali diante dela, e ela entendendo que nele as promessas de Deus encontravam o seu cumprimento, Jesus estava ali negando o pedido dela, mas na sua negativa, Jesus estava usando o argumento de que o Deus de Israel é o Deus primeiramente de Israel. A aliança do Senhor com o seu povo é o canal pelo qual o seu povo recebe as bênçãos dele. E a aliança dele é com Israel. Desde Abraão é assim. Mas, ao invés de se ofender por ser comparado a um cachorro, em vez de desistir de receber a bênção que estava reservada apenas aos judeus, aquela mulher entendeu que aquela não era uma negativa absoluta. Nem tudo estava perdido. Em primeiro lugar, porque se a regra era deixar primeiro os filhos se fartarem, isso obviamente podia muito bem significar que depois os cachorrinhos também podiam se alimentar. Ora, em segundo lugar, se após os filhos se fartarem, havia ainda a possibilidade de alimentar os cachorrinhos, isso indicava que o pão era mais do que o suficiente para todos. Havia fartura na mesa de Deus. E aí, com essa brecha deixada por Jesus, ela então se anima e argumenta. Ela persiste um pouco mais na sua petição e ela lembra Jesus de que, mesmo enquanto os filhos se alimentam, os cachorrinhos debaixo da mesa se beneficiam das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, aquela mãe cirofenícia está dizendo o seguinte: ela já tinha demonstrado reconhecimento de que Cristo era o mediador de Deus, que abençoou seus filhos por meio da sua aliança com Abraão e a sua descendência, mas ela agora assume de vez o papel de cachorrinho. É isso mesmo que eu sou. Ou seja, ela está exercendo uma humildade aqui, ela está humildemente reconhecendo que de fato não tem direito a esperar nada, e muito menos a reivindicar alguma coisa da parte de Deus. Sim, eu sou um cachorrinho.
Mas ela também revela a sua confiança de que a graça divina é tão abundante em Cristo que havia o bastante para fartar os judeus e ainda atender a sua necessidade, a necessidade dos gentios. É isso que transparece na resposta dela. E repare você como a dinâmica desse diálogo é muito semelhante àquele outro diálogo que Jesus teve com uma outra mulher não judia, uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. João registra isso lá no capítulo 4 do seu evangelho, num diálogo no qual o Salvador também foi conduzindo a sua interlocutora do ponto em que ela estava na sua jornada espiritual, digamos assim, até o momento em que ela reconheceu que a salvação vem dos judeus, vem da esperança que Deus plantou entre os judeus. A esperança vem do Messias. E por fim, entender que o Messias estava ali diante dela. Ela que não era uma judia. Então, a dinâmica aqui é meio parecida com aquilo. Aliás, a própria distinção entre judeus e gentios sempre foi uma distinção superficial. Ela é profunda no sentido de que ela alicerça o tratamento de Deus com o seu povo durante todo o Antigo Testamento. Mas ela é superficial no sentido de que Israel demonstrou ao longo de toda a sua história de idolatria, rebeldia e incredulidade, demonstrou que não tinha diferença nenhuma para com os gentios. Na sua carta aos Romanos, Paulo diz: depois de examinar os pecados dos gentios e os pecados dos judeus, portanto, não há diferença. Todos carecem da glória de Deus. O nosso próprio texto nos fornece uma ilustração disso ao contrastar a infidelidade e a incredulidade dos líderes judeus, especialmente escribas e fariseus, que se recusavam a crer que Jesus era o Messias que eles tanto aguardavam. Você vai ver isso no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 10, é uma constante no Evangelho de Marcos, essa incredulidade, essa oposição dos líderes judeus, e o contraste disso tudo com aquela mulher gentia, grega, cirofenícia, buscando e sendo abençoada pelo Messias, tão rejeitado pelo seu próprio povo. Na verdade, o único filho por direito, o único cuja vida perfeitamente santa lhe garantiu a prerrogativa de se assentar à mesa de Deus, o único é o próprio Jesus Cristo. Todos nós, judeus, gentios, gregos ou brasileiros, mulheres, homens e crianças, daquela época ou de hoje, todos nós somos cachorrinhos completamente dependentes de que as bênçãos que pertencem a Cristo por direito sejam derramadas sobre nós pela sua graça. Sem exceção. E, meus queridos, é pela fé nas promessas que nós alcançamos essas migalhas maravilhosas. E é a fé que alcança as migalhas da graça, é essa fé que reconhece que não é merecedora. Ela, aquela mulher, se contentou em ser um cachorrinho debaixo da mesa, desde que fosse a mesa de Jesus. Porque ali na mesa de Jesus é que a graça é tão superabundante que as ínfimas migalhas são mais que suficientes para nos fartar. Que nós também, igualmente, possamos reconhecer que nada merecemos e nada temos a exigir de Deus, mas, do outro lado, que saibamos também esperar tudo pela misericórdia de Deus em Jesus. Muitas vezes reagimos às dificuldades da vida com queixas. Eu não mereço isso, não é justo, só comigo. Mas a pergunta que precisamos nos fazer é: o que eu mereço mesmo? Hoje em dia tem até instituições religiosas que ensinam as pessoas, os crentes, a reivindicarem bênçãos,
a cobrarem bênçãos, a determinarem bênçãos. Um absurdo. O que é que eu mereço mesmo? Mas as migalhas da graça, meus irmãos, estão reservadas para aqueles que sabem muito bem que nada merecem, mas ainda assim esperam confiantemente pela graça do Senhor. Diante de tamanha fé e humildade, então Jesus responde de novo àquela mulher, agora anunciando a melhor notícia que uma mãe desesperada poderia receber em qualquer tempo. Pode ir, a sua filha já está bem, sua filha já melhorou, já está tudo certo. E ela então, de fato, diz o texto, versículo 29 é a última resposta de Jesus, né? O demônio já saiu da tua filha. E versículo 30, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já a deixara. E aí, numa demonstração da sua autoridade, uma autoridade divina, Jesus expulsa o demônio pelo mero exercício da sua vontade soberana. Ele não precisa gritar, ele não impõe a mão para empurrar a cabeça, ele não tem frases poderosas especiais e clichês, ele nem vai até onde a menina está. Se você prestar atenção, ele nem ora. Não precisa. Ele simplesmente declara um fato: sua filha já está bem, pode ir para casa. E ela então, que já tinha demonstrado a sua fé procurando o Salvador, e depois já tinha mostrado também a sua perseverança persistindo com o seu pecado, agora ela evidencia mais uma vez a sua fé, essa fé persistente, crendo naquilo que Jesus havia lhe dito e indo obedientemente para a casa onde encontra a sua amada filhinha curada e liberta. Sobre a cama aqui, a ideia de que ela já estava assentada sobre a cama, ou já havia conseguido se levantar. É importante nós notarmos esse final, meus irmãos, porque Jesus não negou o pedido daquela mulher no início, por estar aborrecido com a interrupção do seu período de recesso com os discípulos. Não é esse o sentido. Aqui, como em tantas outras passagens em que Jesus age de uma maneira meio estranha ao receber um pedido, aqui o objetivo dele era permitir que ela manifestasse a sua fé, como fica mais evidente no texto de Mateus. Como eu disse, Mateus também narra essa história e nos traz alguns detalhes que Marcos, na sua pressa ou na sua forma rápida de escrever, não nos registrou. Lá em Mateus 15, 28, há um elogio do Salvador dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Um elogio público, quer dizer, era isso que Jesus queria, essa manifestação da fé dela. E a fé daquela mulher agradou ao Senhor e fez que ela, sem merecer, pudesse se fartar com uma generosa porção das migalhas da graça, porque elas são suficientes para ela, para sua filhinha e para todos aqueles que buscam o Salvador. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela manifestou a sua fé ali e, portanto, o Senhor se agradou dela e a abençoou. Essa máxima de que sem fé é impossível agradar a Deus vale, claro, para quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós somos salvos pela fé no Evangelho, porém, não podemos deixar de olhar para o texto naquilo que ele é, uma mãe em busca da bênção de Deus para a sua amada família, e encontrando essa bênção em Cristo Jesus. E aqui nós aprendemos que é por meio de Cristo que nós clamamos ao Senhor, porque Cristo é o único mediador. Nós percebemos também que orar não é determinar ou exigir, mas é reconhecer a nossa dependência da bondade de Deus, com a fé de que ela virá. Vemos que também a fé é fundamental para nós recebermos a resposta às nossas orações. E por fim, que Deus pode parecer demorado em atender nosso pedido, mas Ele está querendo exercitar, ou nos fazer exercitar, a perseverança.
ainda que nós tenhamos diferentes situações, experiências e necessidades, que bênção sermos assim lembrados de que o Pai nos ama, de que Ele sabe tudo do que necessitamos antes mesmo de abrirmos a boca para pedir. E ainda que Ele pareça demorado em atender o nosso clamor, Ele continua sendo um Pai de amor e de bondade sobre nós. E relembrados disso, que nós possamos sempre colocar as nossas ansiedades e temores diante do seu trono de graça, orando com toda a perseverança, como Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 12, versículo 12, sede pacientes na tribulação e na oração, sede perseverantes. Na tribulação, sede perseverantes em oração. Que as nossas orações, então, reflitam uma fé viva e perseverante na bondade de Deus que está em Cristo Jesus, meus irmãos. Eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiramente, a você que ainda não é um crente no Senhor Jesus, que ainda não confiou a sua vida e o destino da sua alma eterna a Ele. Não se demore mais. Não se demore mais, não deixe para amanhã. Ninguém está longe demais, ninguém está dominado demais por Satanás, ninguém é sem importância demais, ninguém está fora do alcance do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creia nele hoje e você será salvo. Creia hoje, não deixe para amanhã. Tenha a mesma pressa daquela mulher em estar com Cristo. Em segundo lugar, a você que já é convertido, já é um crente em Cristo, louve ao Senhor, encha o seu coração de gratidão, encha o seu coração de adoração por essa graça imerecida e imerecível que um dia foi derramada sobre você. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Que cachorrinhos como nós poderiam se assentar à mesa, não apenas ficar embaixo dela, mas se assentar à mesa como filhos amados do nosso Pai. Tomar lugares de honra ao lado do Filho unigênito. Que bênção maravilhosa! Como nós poderíamos não adorar, louvar e engrandecer esse Deus? Louve a Ele hoje por tão grande salvação. Por outro lado, a você que já é um convertido, um crente em Cristo, mas que tem se habituado de tal maneira às bênçãos da casa e da família de Deus, que já as vê como um direito natural, como uma prerrogativa, mais ou menos na linha daquele adesivo que há um tempo atrás estava na traseira de alguns carros, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tome cuidado. Examine-se a si mesmo para que a soberba não domine o seu coração e você venha a tropeçar. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, humilhe-se sempre na presença do teu Salvador. Você não fez por merecer o seu lugar. Nunca permita que o seu coração se afaste dessa verdade. Em terceiro lugar, a você que tem estado espiritualmente abatido porque suas orações não parecem estar sendo ouvidas por Deus, seja orações pelo sustento da sua casa, pela vida espiritual dos seus filhos. Acabamos de passar pelo mês da família, mas esse sermão ainda pega um pouquinho daquele tema. Orações pela sua própria saúde, pela conversão de alguém querido ou contra alguma injustiça. Lembre-se de que a fé que alcança as migalhas da graça é aquela fé que se apega às promessas divinas com perseverança. Não desista, em outras palavras. Não desista, insista com Ele ainda hoje. Não desista de clamar, clame com fé e perseverança. O Senhor se alegra e se agrada da nossa perseverança. Mas saiba que às vezes queremos que Ele se manifeste num vento avassalador e Ele vem com uma brisa. Queremos que Ele fale agora e é tempo do seu calar. Queremos que Ele intervenha com poder e é o seu tempo de se recolher. Queremos
passear por pastos verdejantes, mas Ele está nos conduzindo pelo vale da sombra da morte. Queremos o pão inteiro para não precisar pedir nada amanhã, mas Ele nos dá apenas a fatia de cada dia para voltarmos aos seus pés, de novo e de novo. Pedimos já, e Ele responde, ainda não. A perseverança precisa conhecer essas verdades, senão ela desiste antes do tempo. E aprendamos, meus irmãos, a agradecer até pela menor migalha da graça, porque afinal de contas, Ele já nos deu o seu próprio Filho, o Filho que é o pão que veio do céu. Ele já nos deu o seu Filho inteiro e por inteiro. E por outro lado, tendo nós já recebido o pão do céu, Cristo, quaisquer outras bênçãos serão apenas, de fato, migalhas. Quer elas caiam ou não, a graça maior nós já temos, a graça de sermos feitos filhos de Deus, de sermos família de Deus, assentados em sua mesa e desfrutando de sua comunhão em Cristo. Que isso também possa nos trazer consolo quando parece que a resposta demora ou não vem. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra. Nós vamos ainda cantar o hino de número 54, a chegada do Messias. O Messias que caminhou entre nós e foi visitar os lugares mais inóspitos e mais distantes, continua caminhando entre nós e nos abençoando.